Opa, gente, bom dia ou boa noite a todos vocês. Vamos discutir aqui um pouquinho, né, sobre a prescrição de psicofármacos na atenção primária, né, como a nossa segunda videoaula de saúde mental. Então, para começar a aula, né, eu escolhi essa figura, né, minhas aulas costumam ser todas temáticas, de uma criança aí vestida de um pavão, mais para descontrair, para alegrar o dia de vocês, tá certo? Aí seguem listadas todas as categorias de psicofármacos, né? Então, o que é que a gente tem como psicofármaco? Os antidepressivos, os estabilizadores do humor, os antipsicóticos, os benzodiazepínicos, os psicoestimulantes e os anticolinesterásicos. Então, é muita coisa, gente. Por isso, a gente selecionou as 4 primeiras categorias, que são as mais importantes, as que vocês vão ter mais contato, né, na prática clínica em saúde mental, para a gente detalhar melhor, tá certo? Que são os antidepressivos, os estabilizadores do humor, os antipsicóticos e os hipnóticos, né, que englobam os benzodiazepínicos e os compostos Z. Aqui seguem os receituários que a gente vai utilizar na prescrição de medicações em saúde mental, né? Então tem a receita branca de controle especial, tem a receita azul e tem a receita amarela. A receita branca de controle especial, gente, ela é denominada receituário tipo C. Nela costumam ser prescritos os antidepressivos, os estabilizadores do humor, os antipsicóticos e os anticolinesterásicos, né? O tempo de medicação que eu posso prescrever, eu prescrevo para quanto tempo nesse tipo de receituário? Normalmente são 2 meses, né? Claro que nesse período de pandemia houve até uma expansão do tempo de aceitação da receita, né? Então tinham lugares que aceitavam até por 6 meses essa receita. Mas agora, no final do ano para cá, já se tendeu a normalizar, então a maioria dos locais voltou a aceitar somente por 60 dias. E a receita azul, que é denominado receituário B, e a receita amarela, denominado receituário A, a gente pode prescrever medicação nelas por até um mês, né? Então, por exemplo, o receituário azul é onde eu prescrevo os benzodiazepínicos. E o receituário amarelo é onde eu prescrevo os psicoestimulantes, né? Os benzodiazepínicos, como por exemplo, o Rivotril, o clonazepam, o diazepam, o alprazolam, tá certo? E os psicoestimulantes, como por exemplo, a Ritalina, que é o metilfenidato, né? O Venvance, que é a lisdexanfetamina, tá certo? E aí eles são, eu posso prescrever essas medicações por um mês, né? De receituário azul e amarelo. E 2 meses na receita branca de controle especial, tá? E aí, como a gente estava introduzindo esses receituários no slide anterior, o receituário A e o B, né, o A, que seria o amarelo, e o B, que seria o azul, eles são prescritos em uma via única, né? Eles são como um chequezinho, né, que você dá uma via para o paciente e o paciente ele já deixa essa via na farmácia. O receituário C não, ele é prescrito em 2 vias, certo? E aí uma fica com o paciente e outra com a farmácia. No receituário A e B, só há espaço para a prescrição de uma única medicação. Tá? Então, por exemplo, no receituário do benzodiazepínico, só posso prescrever um benzodiazepínico. E no psicoestimulante, da mesma forma. O receituário C, não. Eu posso prescrever até 3 medicações conjuntamente, na mesma receita. Tá? Como foi dita, a quantidade de medicações no receituário A e B seria o suficiente para um mês, então não posso passar mais do que isso, né, na receita amarela e na receita azul, e na receita branca de controle especial até para 2 meses, né, e em caso de anticonvulsivantes, né, ou antiparkinsonianos, até para 6 meses, tá certo? Com relação à impressão desse tipo de receituário, enquanto a receita C ela é impressa facilmente em qualquer gráfica, o receituário A e B eles são bem mais controlados, gente, né? Então, o receituário A ele é emitido só pela Secretaria Estadual de Saúde, né? Então, cada médico ele tem que fazer o seu cadastro na Secretaria Estadual de Saúde para receber esse seu receituário,
tá? E o receituário B, ele tem algumas unidades de saúde, né? Mas ele é emitido pela autoridade municipal de saúde, né? Caso, eu vou fazer no meu consultório, né? Eu sou psiquiatra, eu sou clínico e eu preciso de um receituário azul. Aí eu tenho que ir lá na Secretaria Municipal de Saúde, né, na parte de vigilância sanitária, para emitir a numeração e aí eu mandar confeccionar numa gráfica, né? Então tem um protocolo bem maior para o recebimento dos receituários A e B, tá? E aí partindo para as 4 categorias de medicação que a gente ficou de discutir, né? Vamos começar pelos antidepressivos, gente, né? Quais são as indicações de se prescrever um antidepressivo, né? Então, primeiramente o episódio depressivo, né? Seja ele leve, moderado ou grave, né? Claro que no episódio depressivo leve, eu posso indicar até terapêuticas não medicamentosas, como a psicoterapia, atividade física, né? Dentre outros, tá certo? Para transtornos de ansiedade, agora para transtornos depressivos moderados a grave, a ideia é que realmente eu entre sempre com a medicação, né? Até o leve, muitas vezes a gente termina entrando com a medicação, por quê? Porque às vezes é difícil do paciente ele conseguir uma terapia pelo sistema público, demora muito tempo, né? Às vezes ele está depressivo, já não está mais com a volição, com a energia de fazer uma atividade física, né? Então dificulta muito o manejo não medicamentoso, tá? Desses pacientes. Para transtornos ansiosos também eu posso empregar os antidepressivos, eles são primeira escolha, né, no tratamento de problemas relacionados à ansiedade, como transtorno de ansiedade generalizada, como transtorno de pânico, como transtorno de ansiedade social e transtorno de ansiedade de separação. Lembrando que na fobia específica, né, aquelas pessoas que têm medo de um objeto específico, como medo de barata, medo de altura, medo de locais fechados, né, o tratamento não é medicamentoso, ele é à base de psicoterapia. O toque, né, também estaria indicado os antidepressivos, assim como o TEPT e sintomas depressivos ou ansiosos dentro do retardo mental, que seria atualmente denominado de deficiência intelectual, e dos transtornos de personalidade. E que tipos de antidepressivos existem? Hoje em dia existe um leque enorme, como vocês estão vendo, de classes de antidepressivos. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os duais ou inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, os tricíclicos, os IMAL ou inibidores da monoaminoxidase e os antidepressivos que a gente denomina como atípicos, que eles têm um mecanismo de ação mais peculiar, que seriam a mirtazapina, a bupropiona, a trazodona e a reboxetina, que a reboxetina a gente nem vai falar porque ela já está em desuso, tá certo? Começando pelos ISRS, o inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que vão ser os mais usados na nossa prática clínica. Qual é o mecanismo de ação deles? Ele vai inibir o receptor que vai captar a serotonina no neurônio pré-sináptico. Então, na sinapse, ela vai acumular, como ele vai inibir o neurônio pré-sináptico, que vem antes da sinapse, de reabsorver, de recaptar a serotonina, ele vai deixar mais serotonina na sinapse para agir no neurônio pós-sináptico. E isso vai aumentar a ação da serotonina. E aí vai ter esse efeito antidepressivo. E também para a ansiedade, para o toque, para o TEPT, dentre outros. Tá? Quais são os ISRS, gente? A fluoxetina, a paroxetina, o citalopram, o escitalopram, a sertralina são todos exemplos de inibidores seletivos de recaptação de serotonina. As doses eu deixei aí citada, mas a gente não vai discutir, certo? E eu trouxe também alguns efeitos colaterais que são mais comuns aos antidepressivos para se recordar. Efeitos gastrointestinais são os mais comuns, eles são efeitos agudos, eles acontecem nos primeiros dias de prescrição dos antidepressivos. Geralmente eles são marcados por empachamento, diarreia ou náusea.
Qual deve ser a conduta diante desse tipo de efeito colateral? Se foram efeitos leves, né, não tão disfuncionais, deve ser adotada uma conduta expectante. Então, deve-se esperar. Né? Por quê? Porque com o passar dos dias, esses efeitos eles vão deixar de acontecer, tá certo? E não vão configurar uma queixa por parte do paciente. Geralmente, com 10 a 14 dias, né, até mesmo antes disso, né, a maioria das vezes com 7 dias, chegando até 10 ou 14 dias, esses antidepressivos eles já não vão cursar com efeitos colaterais gastrointestinais, tá certo? Além disso, eles podem exacerbar os níveis de ansiedade, também é um efeito agudo, né, nas primeiras semanas, piorar o sono, por isso que a maioria é prescrito pela manhã, só a paroxetina que é mais sedativa, e da acatisia, né, que é uma sensação de inquietude muito grande, tá certo? Como a gente diz, né, a maioria desses efeitos eles vão cessar com o decorrer do tempo. Então a conduta deve ser expectante. E teve efeito colateral gastrointestinal. Só a conduta expectante não está resolvendo, está um pouco mais intenso, né? Pode administrar algum sintomático, às vezes algum inibidor da bomba de prótons por poucos dias, entendeu? Para logo depois tirar. Ou em caso de ansiedade, pode prescrever algum benzodiazepínico, né? Por poucos dias, já com a ideia de retirar o quanto antes, tá certo? Assim como no caso da insônia. Um efeito crônico bem documentado dos ISRS são as disfunções sexuais, né? Enquanto os agudos, a ideia é ter uma conduta expectante, porque eles vão passar em poucos dias. No caso dos efeitos crônicos, né, marcadamente pela disfunção sexual, eles já vão permanecer. Né? Então a ideia é a gente pesar o quão disfuncional isso está sendo para o paciente e avaliar até ou redução de dose ou troca de medicação, tá certo? Ou associação com os antidepressivos atípicos, que na verdade eles vão melhorar os efeitos sexuais, como a gente vai discutir em breve. Lembrando que na depressão há uma suprarregulação dos receptores pré e pós-sinápticos serotoninérgicos. Né? O que é que eu quero dizer com isso? Como tem pouca serotonina, o organismo ele se adaptou aumentando a quantidade de receptores, tanto no neurônio pré-sináptico como pós-sináptico, né? para ter mais chance da serotonina se ligar a eles. Quando o antidepressivo ele é introduzido, ele não faz efeito logo justamente por isso, porque como tem muitos receptores, né, para os quais ele deve se ligar, ele não vai, a sua ligação aos receptores elas não vai ser suficiente para induzir o efeito antidepressivo, tá certo? Para isso tem que haver uma subregulação. Então, à medida que vai aumentando o aporte de serotonina, né, pelo efeito dos antidepressivos, como a gente disse que vai acontecer, esses receptores eles vão se subregulando, eles vão se desensibilizando, tá certo? Que isso demanda o tempo, isso demanda algumas semanas, né? Mais ou menos umas 2 semanas para iniciar e umas 4 semanas para isso estar bem estável. Por isso que o tempo que um antidepressivo ele leva para agir no organismo é mais ou menos esse, né? De 2 semanas para iniciar uma ação antidepressiva e mais ou menos 4 semanas para essa ação atingir um pico, né, de efeito. E aí, gente, segue os principais inibidores de recaptação de serotonina. A fluoxetina é o mais amplamente disponível no SUS, né? Provavelmente vocês vão encontrar nos postos de saúde onde vocês vão trabalhar. Né? O que a gente tem que ter cuidado com ele é a respeito de muita ansiedade. Né? Ele pode elevar o nível de ansiedade inicialmente. Tá? E ele também interage muito com outras medicações. Né? Então, um paciente polimedicado, a gente fica um pouquinho temeroso em relação à fluoxetina. Ele tem uma meia-vida muito longa, né? Tem um metabólito ativo que demora muito tempo para sair do organismo, né? Que por um lado é bom que se houver alguma descontinuação, esqueci de tomar o remédio, então vai continuar o efeito, mas por outro, para pacientes que têm risco de transtorno bipolar, né? Vai ser mais complicado porque se acontecer um episódio de mania ou hipomania, a retirada do antidepressivo ele não vai resolver de imediato. Por quê? Porque ele ainda vai continuar circulando no corpo.
tá certo? Por isso que naqueles pacientes que tem um risco de ser do espectro bipolar, a gente tende a não prescrever a fluoxetina. Ela também é bem indicada na gestação, assim como a sertralina, tá certo? Outro antidepressivo que a gente vai discutir, gente, é a paroxetina, né? Que ela tem uma importante ação anticolinérgica e antihistamínica, por isso ela é mais sedativa e por isso ela pode ser utilizada e costuma ser utilizada durante a noite, né? Inclusive, às vezes passar a paroxetina à noite pode até evitar com que um paciente que tenha depressão e transtorno do sono que você prescreva outra medicação para o sono, por exemplo, um benzodiazepínico, né? Então prescreve só a paroxetina, que pode agir nas duas coisas, o que é uma coisa muito interessante. Só que também ela tem efeitos anticolinérgicos, que aí isso vai ser um aspecto muito negativo, né, da paroxetina. Por quê? Porque ela causa boca seca, porque ela causa constipação, retenção urinária, que são efeitos péssimos para o idoso, por exemplo, né? Ele também tem um alto risco de interação medicamentosa, e também causa muita disfunção sexual. É um antidepressivo que mais causa disfunção sexual, tá certo? Então, por isso a paroxetina, assim, embora ela seja um bom antidepressivo, né, ela é até menos prescrita do que outros por conta disso, por conta de seus efeitos colaterais, tá? Mas cada antidepressivo vai se adequar ao perfil de um paciente distinto, né? Então o tratamento ele tem que ser individualizado. Por isso a gente está trazendo as vantagens e desvantagens de cada um deles, tá? O citalopram, o escitalopram e a sertralina, eles são os mais limpos antidepressivos, com menos risco de interação, poucos efeitos colaterais, né? Só a sertralina que dá um pouco mais de diarreia, e por isso eles são muito indicados nos idosos. A fluvoxamina ela é mais indicada para ansiedade e para o toque, né? Tem poucos efeitos sexuais, né? Dos antidepressivos dessa classe, é o que tem menos efeito sexual, tá certo? Então isso, né, esses conceitos vão ajudar vocês a direcionar melhor o tratamento de cada paciente. Com relação aos duais, gente, o que é que a gente conhece dentro dessa categoria? Então a gente tem a venlafaxina, a desvenlafaxina e a duloxetina, cujas doses estão aí explicitadas, né? Eles vão agir não só inibindo a recaptação de serotonina, como acontece nos ISRS, que são seletivos para a serotonina, mas também agem inibindo a recaptação de serotonina e noradrenalina, né, no receptor pré-sináptico, deixando mais neurotransmissor para agir no receptor pós-sináptico. Importante efeito colateral deles é a hipertensão, gente. Geralmente, quando o paciente ele é hipertenso e não está bem controlado, a ideia é a gente evitar esse grupo de medicação, tá certo? Lembrando que a desvenlafaxina desses é o com menor potencial de interação, né? Ela é um metabólito da venlafaxina, então justamente por ela já ser uma medicação mais metabolizada, ele tem esse risco menor, entendeu? De interações medicamentosas. A duloxetina é muito empregada em dores neuropáticas e principalmente na fibromialgia. Tá? Então, em quadros dolorosos com quadros depressivos, a gente faz muito a duloxetina. E outra medicação também que a gente faz muito, né, nessa associação de dor e depressão são os tricíclicos. E além dessa combinação, né, os triciclos eles podem atuar na profilaxia da enxaqueca, né, por exemplo, tendo um efeito positivo. Exemplos de medicação dessa categoria são a mitriptilina, a clomipramina, a ibipramina e a nortriptilina, né? Eles vão inibir também a recaptação de neurotransmissores. E também eles não vão ser seletivos para a serotonina. Eles inibem a recaptação de todas as monoaminas. Então, quais são as monoaminas? Serotonina, noradrenalina e dopamina. Então, ele vai ser bem menos específico do que as duas outras classes de medicação que a gente viu nos slides anteriores. Tá certo? No entanto, gente, ele tem vários efeitos colaterais justamente por isso, por ele ser menos específico. Né? Primeiro, ele tem uma janela terapêutica muito estreita. O que quer dizer isso? O nível terapêutico dele é muito próximo do nível tóxico. Isso indica o quê? Se um paciente
ele tomar 20 comprimidos, por exemplo, de fluoxetina, é muito pouco provável que aconteça algo letal com ele. No entanto, se ele tomar 20 comprimidos de amitriptilina 75, ele pode ter uma insuficiência cardíaca severa, né? Aliás, uma arritmia cardíaca, né? Então, e pode vir a óbito, né? Pode realmente aumentar o risco de suicídio, tá? Para paciente com ideação. Ele tem o maior risco de ciclagem para pacientes bipolares ou do espectro bipolar. O que é ciclagem? É virar da depressão para mania ou para hipomania, tá certo? Tem muitos efeitos anticolinérgicos, como boca seca, constipação, retenção urinária, né? Então eles não são adequados de primeira escolha para o idoso. Tem efeito antihistamínico, tem risco de sedação e risco de queda também para o idoso, né? Risco de hipotensão ortostática também no idoso, entendeu? Então, não são bons antidepressivos para idosos, né? A gente usa mais, como a gente viu, a sertralina, o citalopram e o escitalopram nesse grupo de pacientes, nos idosos. Também os tricíclicos, eles podem cursar com alargamento do intervalo QT e gerar arritmias. Podem provocar delírio, convulsões, coma, né, disfunção sexual e teratogênese. Quanto aos inibidores de monoaminoxidase, né, os IMAL, eles vão inibir a enzima que vai degradar as monoaminas, né? E aí esse é o efeito antidepressivo deles. Dentre as medicações dessa classe, só tem uma que é mais amplamente empregada, que ainda assim a gente usa muito pouco na psiquiatria. É a tranilcipramina. Por que a gente usa pouco? Porque ele causa uma série de efeitos colaterais e uma série de interação, não só com outras medicações, mas também com alimentos. Então são interações mais difíceis da gente controlar. Então a ideia é a gente tender a evitar prescrever esse tipo de medicação, exceto naqueles pacientes bem refratários ao tratamento. E aí, gente, eu coloquei um slide com os antidepressivos atípicos, né? Que são a mirtazapina, a bupropiona e a trazodona. Esses três antidepressivos eles são muito bons para associação de antidepressivos. Por exemplo, aí o paciente ele já está com a fluoxetina, chegou à dose máxima, o paciente melhorou, mas não melhorou por completo, e ele não pode mais aumentar aquela medicação porque já está na dose máxima, então posso associar uma dessas medicações, né? Então, a mirtazapina, gente, ela tem um bom efeito sedativo, então paciente com depressão e problemas no sono, ela vai agir muito bem, assim como a trazodona, tá certo? Ele tem um bom efeito hipnótico. Como é que ela vai agir, a mirtazapina? Ela vai bloquear as vias noradrenérgicas alfa-1, que são vias inibitórias, tá certo? Então, bloqueando as vias inibitórias, né, de outras vias noradrenérgicas e vias serotoninérgicas, ele vai terminar estimulando indiretamente esses dois tipos de via, tá? Além disso, ele vai agir no agonismo direto, né, da serotonina do tipo 5-HT1, né, que são os receptores que agem como antidepressivo, e antagonizando o 5-HT2 e o 5-HT3, né, que são receptores mais associados a efeitos colaterais de antidepressivos. Então, por exemplo, a mirtazapina ela vai dar pouco efeito gastrointestinal, que é muito relacionado ao 5-HT3. Né? Então, ela é muito bem tolerada. No entanto, ela tem outros efeitos colaterais. Né? Por exemplo, aumento de peso, aumento de glicemia, aumento de apetite. Né? Como a gente já destacou, essas três medicações elas causam muito pouco efeitos sexuais, né? E elas podem ser utilizadas em associação a outros antidepressivos. A bupropiona, gente, ela já tem um outro mecanismo de ação. Ela inibe a recaptação de dopamina e de noradrenalina, tá certo? Ela não deve ser utilizada em casos de paciente com epilepsia não controlada, né? Ou paciente com lesão estrutural neurológica. Por quê? Porque ela pode diminuir o limiar convulsivo desses pacientes. Assim também como os tricíclicos que a gente viu anteriormente, eles não podem ser utilizados nessa situação. E também não se recomenda usar os tricíclicos, né, em paciente com
com arritmias prévias, tá certo? Então essas são as duas contraindicações do tricíclico. E da bupropiona seria uma epilepsia não controlada. Se tiver controlada, a gente pode utilizar. Outra coisa boa da bupropiona é que a gente pode utilizar no tratamento do tabagismo, como vocês vão ver numa conferência com o professor Tales, tá certo? Ela também pode aumentar o nível de ansiedade. Embora a bupropiona seja um bom antidepressivo, principalmente naquelas depressões anérgicas, com pouca energia, ela não é um tratamento para ansiedade, diferente dos outros antidepressivos que a gente viu anteriormente, tá certo? Ela pode até piorar sintomas ansiosos, tá? Pode ser utilizado em associação com outros antidepressivos, tem poucos efeitos colaterais sexuais, mas pode aumentar risco de convulsão, boca seca e agitação. A trazodona, ela é um agonista 5-HT1, então ela é um agonista dos receptores serotoninérgicos que vão agir na parte da depressão, né, como antidepressivos. Também tem um bom efeito sedativo, poucos efeitos colaterais e é ótima para associar, tá certo? No entanto, a potência dela como antidepressiva é um pouco inferior às outras duas. Assim, então, às vezes quando é uma depressão um pouco mais grave, né, e a gente precisa associar, a gente opta pela mirtazapina, caso precise de um efeito sedativo, né, ou então a bupropiona naquelas depressões mais anérgicas, né, com menos energia, né. A trazodona a gente faz mais naquele perfil de paciente com menor tolerabilidade a efeitos colaterais. Então, gente, sempre no tratamento dos antidepressivos, né, a gente tem que buscar a remissão completa dos sintomas. Sejam sintomas depressivos, ansiosos, tá certo? A ideia é que o início de alguma resposta antidepressiva se dê mais ou menos com 2 semanas, e uma resposta completa demande de 4 a 6 semanas na maioria dos pacientes e pacientes jovens. Em idosos, esse tempo pode ser prolongado para 6 a 8 semanas. Então, posso esperar um antidepressivo mais tempo para ele agir. Tá? Tudo em idoso é mais lento. Em casos de TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, TOC e TEPT, eles também demandam mais tempo para o antidepressivo agir. Então, posso esperar até 6, 8 semanas. Em caso de TOC, às vezes até 12 semanas. Tá? Em caso de resposta, a minha ideia, o que é resposta? É uma melhora parcial dos sintomas. A minha ideia é aumentar a dose gradativamente. Se ele nem responder à medicação, a ideia é trocar antidepressivo, tá certo? Embora eu também possa associar outros antidepressivos ou potencializar se eu acreditar que aquele paciente teve algum benefício com aquela medicação. Então, gente, só a gente conceituando, né, algumas coisas, isso é o popularmente chamado de 5 R's da depressão, né, que tem a resposta, a remissão, a recuperação, a recaída ou recidiva e a recorrência, tá certo? A resposta, gente, é a melhora de 50% ou mais dos sintomas depressivos. A remissão é uma melhora completa de 100% dos sintomas depressivos. A recuperação é uma remissão sustentada por pelo menos 6 meses, né, na maioria dos pacientes. E a recaída é o retorno de sintomas depressivos quando o paciente ele teve resposta ou remitiu, mas ainda não recuperou. Aí a gente chama isso aí de recaída. Quando o paciente ele já fez aqueles 6 meses de recuperação, né, aquela remissão sustentada por 6 meses ou mais, e ele volta a apresentar sintomas depressivos, a gente diz que ele teve uma recorrência, tá, dos sintomas. Então, essa figura aí ao lado, ela vai apresentar melhor esse conceito para vocês, tá? Então, por quanto tempo, gente, a gente tem que tratar um episódio depressivo? Então, vai depender do paciente, da idade do paciente, das comorbidades, né, do tipo de transtorno psiquiátrico para qual aquele antidepressivo foi indicado e das comorbidades. Numa depressão no paciente jovem, sem outros comemorativos, né, se for o primeiro episódio, a gente trata mais ou menos por 6 meses a 1 ano a partir do momento da remissão. Então, a partir do momento que o paciente ele fica
assintomático, com retorno da funcionalidade prévia, a gente mantém o antidepressivo por mais 6 meses a 12 meses, e aí depois disso aí eu realizo o desmame, a diminuição progressiva da dose. Isso é uma dica porque às vezes o paciente melhora. A ideia daquele médico, né, que talvez não tenha tanta experiência em saúde mental, seria já diminuir a dose da medicação. E aí o risco do paciente ter uma nova crise é muito grande, tá? Diante do segundo episódio depressivo, a ideia é aumentar esse tempo de permanência do antidepressivo por até 2 a 3 anos após o momento da remissão, né, que ele zerou os sintomas depressivos. No terceiro episódio depressivo, alguns autores defendem tratar por 5 anos a partir da remissão, outros preferem tratar pela vida toda. Né? E no quarto episódio depressivo, há quase que o consenso da gente manter o antidepressivo de forma indeterminada. Em idosos sempre precisa de mais tempo do uso do antidepressivo. Então, no primeiro episódio depressivo no idoso, a gente trata por pelo menos um ano, né? Um ano e meio mais ou menos. Numa depressão grave, foi o primeiro episódio, mas foi um episódio grave. Também aumenta essa quantidade de tempo. Pelo menos um ano no primeiro episódio depressivo se for grave, né? O que é uma depressão grave? É que tem sintomas psicóticos, tem um risco de suicídio grande, né? O que tem uma grande disfuncionalidade, tá? Comorbidades neurológicas, há uma depressão que veio depois de um AVC, né, que veio junto com a doença de Parkinson ou junto com a esclerose múltipla. A ideia é que, como são comorbidades que vão interferir no curso da depressão e são comorbidades crônicas, né, que vão continuar com o paciente, a ideia é a gente manter o tratamento com antidepressivos de forma indefinida, tá? Aí tem só algum algoritmo para vocês tentarem se basear na prática clínica de vocês, né? Mas, assim, diante de um caso de depressão, né, a ideia é a gente individualizar o tratamento, escolher a classe da medicação de acordo com a queixa do paciente. Então, por exemplo, o paciente ele tem depressão e tem enxaqueca, né, que necessitando talvez até de um profilático para essa enxaqueca. Então, talvez a ideia fosse iniciar um tricíclico, porque ele vai matar 2 coelhos numa cajadada só. Ele tem epilepsia que não está controlada. Aí eu vou evitar a bupropiona, vou evitar o tricíclico. Ele tem uma arritmia cardíaca grave, vou evitar também o tricíclico, entendeu? Porque já configura uma contraindicação para essa classe, né? Outra coisa que a gente considera, né, são comorbidades. Né? Então, por exemplo, a mirtazapina, ela aumenta o risco ela aumenta a glicemia, aumenta o risco de obesidade. Então, para aqueles pacientes já obesos e com uma maior glicemia, eu já tendo a não utilizar a mirtazapina. Né? A venlafaxina pode aumentar a pressão. Então, no paciente hipertenso descontrolado, a minha ideia é não utilizar esse antidepressivo, a não ser em último caso, tá certo? Então, o tratamento ele vai sendo guiado de acordo com o perfil do paciente, tá certo? Que antidepressivo escolher, né? Então, foi mais ou menos o que a gente vinha dizendo. Né? Então, vai se basear de acordo com as comorbidades, os efeitos colaterais. Então, tá uma lista de medicação que você pode escolher de acordo com a comorbidade, né? Só para guiar vocês um pouco na prática clínica. Né? Lembrando que a primeira linha do tratamento para depressão, né, a maioria das vezes a gente usa como primeira linha os ISRS, porque eles têm poucos efeitos colaterais, costumam ser bem tolerados. Né? No entanto, alguns tipos específicos de depressão, eu posso optar por um ou outro antidepressivo. Por exemplo, numa depressão mais grave, melancólica, psicótica, a resposta aos tricíclicos e aos duais ela costuma ser mais favorável do que aos ISRS, entendeu? Quando tem risco de depressão bipolar, por exemplo, aí eu já não posso fazer um tricíclico ou imal, né? Eu prefiro fazer um ISRS ou a bupropiona. Em idosos, gente, a minha tendência é usar o citalopram, o escitalopram, a sertralina, como a gente viu, né? A venlafaxina ou até mesmo a desvenlafaxina, que seria ainda mais apropriada, né? A mirtazapina, se não tiver nenhum desses, só tem tricíclico,
né? Então, que seja a nortriptilina, porque pelo menos ela é um metabólito dentre os tricíclicos, né? A ideia é nem utilizar nenhum tricíclico, né? Mas se só tiver tu, aí a gente preferiria a nortriptilina. Alguns antidepressivos eles aumentam peso, como os tricíclicos, o Zimal, a mirtazapina e a paroxetina, né? É o único ISRS que costuma evoluir com aumento de peso. Outros até diminuem o peso, a fluoxetina e a bupropiona. Só que essa diminuição de peso não é uma diminuição sustentada. Isso acontece geralmente nos primeiros meses, né, no primeiro, segundo mês, e depois o peso ele tende a voltar a se estabilizar. Tá? Com relação à disfunção sexual, a ideia é a gente tentar evitar o Zimal, a clomipramina e os ISRS, que eles podem ter associação, tá, com disfunção sexual. Aqui está também para tentar orientar vocês assim, o que cada antidepressivo, né, ele pode ter de efeito colateral. E cuidado, gente, sempre em associar dois antidepressivos que não for aqueles atípicos. Se eu, por exemplo, associar o ISRS com o tricíclico, ambos eles vão bloquear a recaptação de serotonina nos neurônios pré-sinápticos e eu posso ter um risco de síndrome serotoninérgica, né, de aumentar de forma súbita o aporte de serotonina no sistema nervoso central e gerar até sintomas de tremores, né, de mal-estar, de agitação, gastrointestinais, né, de empachamento, náusea, diarreia, né, ele pode ter um quadro até de febre, mioclonia só por conta disso, entendeu? Então a ideia de uma síndrome serotoninérgica, o paciente desse às vezes ele vai para emergência, né? E a ideia é a gente investigar essa possível interação medicamentosa. Quando isso é identificado, a minha ideia é suspender os fármacos responsáveis por isso e adotar medida de suporte. Então, hidratar bastante o paciente, monitorar sinais vitais, deixar lá na observação até ele melhorar. Como foi induzido pela medicação, a ideia é que nas próximas horas ou próximos dias ele vai melhorar disso aí. Tá? Agora a gente vai para o segundo grupo de medicações, gente, que são os antipsicóticos, né? Que são indicadas principalmente em quadros psicóticos, como o próprio nome diz, né? Que é a quebra do juízo da realidade. A psicose ela é marcadamente definida, né, por delírios ou alucinações, né? Então, delírios, que são convicções falsas da realidade, né? E alucinações que são percepções reais diante na ausência de um estímulo. Né? Então, por exemplo, eu estou vendo aqui do meu lado um dragão. Sei descrever bem direitinho um dragão porque eu vejo nitidamente. E aí esse dragão não existe. Né? Não existe um estímulo, mas eu formulo uma imagem, né, bem definida para mim. Tá certo? Isso é uma alucinação. E aí, em caso de psicose, sejam elas primárias ou secundárias, estaria indicado um antipsicótico. Né? Se for no caso de esquizofrenia, por exemplo, a ideia é que o antipsicótico ele seja prescrito de forma indefinida. Né? Então, diferente da depressão que eu trato por alguns meses e depois eu tendo a diminuir, a fazer o desmame da medicação, na esquizofrenia ele vai permanecer, né, de forma indefinida. Então, nas psicoses primárias, nas psicoses secundárias, a gente pode utilizar os antipsicóticos. Né? O que é a psicose secundária? É quando tem uma outra causa subjacente do processo psicótico. Então, era uma depressão e depois o paciente ele passou a apresentar sintomas psicóticos. Faz parte do transtorno bipolar, ou está dentro do retardo mental, da demência, ou aconteceu após a intoxicação ou abstinência de alguma substância, entenderam? Outra indicação é para controle, além da psicose em si, né, os antipsicóticos eles também podem ser empregados para o controle comportamental dos pacientes com deficiência intelectual, retardo mental, autismo, demência, em quadros de delírio, né, para melhora comportamental, para prevenção de neurotoxicidade. No transtorno bipolar, boa parte dos antipsicóticos eles podem servir como estabilizadores do humor, principalmente os atípicos, né?
Dentro do transtorno de personalidade, principalmente do cluster A, né, o esquizóide, o esquizotípico, o paranoide, eles também podem se beneficiar de pequenas doses de antipsicótico, né, assim como também as personalidades mais impulsivas, como o transtorno de personalidade borderline. E muitas vezes a gente pode utilizá-lo no tratamento de sintomas ansiosos em doses bem baixas, né, como a quetiapina numa dose muito baixa. O mecanismo de ação dos antipsicóticos ele se dá através do bloqueio dos receptores dopaminérgicos tipo 2, né? Então, os receptores D2. E aí a gente vai entender um pouquinho das vias dopaminérgicas que existem no nosso sistema nervoso central. Então, a gente tem 4 vias dopaminérgicas, gente, mais bem definidas, né? A via mesolímbica, que ela se comunica da área tegumentar ventral, né, ao núcleo accumbens, no estriado. A via mesocortical, que também vai da área tegumentar ventral, né, do mesencéfalo, até, nesse caso, o córtex pré-frontal. A via nigroestriatal, que ela vai da substância negra ao núcleo, ao estriado, né? E a via tuberoinfundibular, que ela vai comunicar o hipotálamo à adenohipófise, né? E cada via, gente, ela vai ser responsável por um determinado grupo de sintomas, né? Então, a via mesolímbica ela é associada ao centro do prazer, né? Por exemplo, no caso de uma dependência química, né, a sensação de prazer está muito ligada a essa via dopaminérgica específica, a via mesolímbica, tá certo? E essa também é a via ligada aos sintomas psicóticos da esquizofrenia, delírios e alucinações, aos sintomas positivos da esquizofrenia. Então, um aumento da dopamina, né, nessa via, ela pode ser responsável por sintomas positivos da esquizofrenia e também por prazer, né, no caso da dependência química ou algum outro evento prazeroso da vida. Tá? A via mesocortical ela é responsável pelos sintomas negativos ou cognitivos. Então, a presença, né, o déficit, na verdade, de dopamina, a diminuição de dopamina nessa via, ela vai agravar sintomas negativos e cognitivos da esquizofrenia. Então, o paciente ele vai ficar com perda de prazer, perda do contato social, né, mais lentificado, menos funcional, né, e aos poucos ele pode evoluir para um quadro cognitivo, né, para uma dificuldade cognitiva maior, podendo se assemelhar até um processo demencial, tá certo? Então, já a via nigroestriatal, gente, o déficit de dopamina nessa via vai ser responsável pelos transtornos de movimentos que a gente vai detalhar daqui a pouco, tá? E na via tuberoinfundibular, o déficit de dopamina também vai se relacionar à elevação de prolactina e vários efeitos relacionados a isso, como a diminuição da fertilidade, desmineralização óssea e disfunções sexuais, ok? Antigamente se acreditava que a esquizofrenia ela cursava com o aumento da dopamina em tudo quanto era via dopaminérgica do sistema nervoso central. No entanto, gente, uma compreensão maior da doença nos mostrou que a via mais relacionada aos sintomas psicóticos da esquizofrenia é a mesolímbica. E nessa via específica, em casos de esquizofrenia não tratadas, a dopamina vai estar aumentada nessa via, tá certo? Na esquizofrenia também não tratada, diferente do que se acreditava antes, nas outras vias essa dopamina ela não vai estar aumentada. Pelo contrário, muitas vezes ela já vai estar até diminuída, né, como acontece na via mesocortical, que é responsável pelos sintomas negativos ou cognitivos. Então, a própria esquizofrenia, com o decorrer do tempo, né, ela vai cursando com a diminuição de dopamina nessa via e o paciente ele ficando mais alheio à realidade, com um quadro similar ao quadro demencial. Tá? Se eu adicionar, né, um antipsicótico típico,
né, que vai elevar que vai diminuir o nível de dopamina em todas as vias, né? Então o que é que vai acontecer? Ele vai normalizar, né, a dopamina na via mesolímbica, porque vai diminuir o nível que estava alto. No entanto, ele vai diminuir mais a dopamina na via mesocortical, vai agravando sintomas cognitivos e sintomas negativos, vai diminuir a dopamina numa via que estava normal, a quantidade de dopamina, que é a nigrostriatal, e a tuberofundibular, certo? Causando o quê? Aqueles sintomas que a gente viu no slide anterior, que é transtorno de movimento, no caso da via nigrostriatal, e no caso da via tuberofundibular, um aumento da prolactina, com desmineralização óssea e disfunção sexual. Né? Então aí, gente, vem a origem dos efeitos colaterais dos antipsicóticos, né? Principalmente os típicos, né? Que são os mais antigos. Os antipsicóticos atípicos, né? Que são um pouco mais modernos, eles já têm uma vantagem. Por quê? Porque eles só vão diminuir a dopamina de forma mais seletiva na via mesolímbica. Né? E nas outras vias, a tendência é ele não mexer tanto com a dopamina, tá certo? Então, esse antipsicótico, esse grupo de antipsicóticos é um sonho, né? Porque ele vai ser bem mais seletivo. No entanto, como a gente vai ver nos próximos slides, eles vão se associar a outros tipos de efeitos colaterais. Tá? Então, como a gente estava discutindo no slide anterior, gente, os antipsicóticos típicos, eles vão se destacar por um antagonismo dopaminérgico, né, principalmente de receptores D2, mais difuso, certo? Então, eles vão agir não só na via mesolímbica, como em outras vias, piorando também sintomas negativos, aumentando o risco de síndrome extrapiramidal, né, que são os transtornos de movimento, e aumentando a prolactina. Tá? Esses antipsicóticos eles são divididos em duas subclasses, de alta e de baixa potência. Os de alta potência também são denominados incisivos. O protótipo deles é o haloperidol, né? Mais conhecido como Aldol. Tá? Eles têm maior risco de CEP, de síndrome extrapiramidal, justamente por ter uma potência de ação maior, certo? No entanto, eles também têm um efeito antipsicótico bem mais evidente. Né? Já no caso dos antipsicóticos de baixa potência ou sedativos, eles vão ter um menor risco de CEP. Por quê? Porque, como a gente vai ver, ele vai ter adicionado ao efeito dopaminérgico um efeito anticolinérgico. E isso, né, como a gente vai ver nos próximos slides, vai suavizar o efeito de transtornos de movimento, tá, na via nigrostriatal. No entanto, eles são mais sedativos, eles podem cursar com hipotensão postural, aumento de peso e também com efeitos anticolinérgicos, que é péssimo para o idoso, né? Como boca seca, vista turva, retenção urinária e constipação. Tá certo? Esse grupo de medicação, para a gente atingir um efeito dele antipsicótico mesmo, né, ele vai exigir doses bem altas mesmo. Então, normalmente a gente não faz os antipsicóticos de baixa potência como propriamente antipsicótico. A gente faz mais como uma estratégia de sedar o paciente naquele contexto que não tenha outras alternativas. Ou no paciente mais difícil de sedar, que já passou por outras medicações e não se deu, ou por pacientes assim, eu não tenho outras medicações hipnóticas que vão ajudar o paciente a dormir, eu só tenho benzodiazepínico e os antipsicóticos típicos de baixa potência, que às vezes é uma condição comum, né, do sistema público. Aí, para evitar usar o benzo, às vezes a gente emprega os antipsicóticos de baixa potência, né, típicos. Então, gente, esse slide está destinado só para elucidar para vocês por que os antipsicóticos atípicos têm esse outro comportamento contra essas vias dopaminérgicas. Porque ele dispõe de outros mecanismos de ação. Né? Por exemplo, um antagonismo serotoninérgico dos receptores 5-HT2, que são receptores inibitórios, né, de neurônios dopaminérgicos. E eles vão atuar, esses neurônios serotoninérgicos,
principalmente nas vias relacionadas a efeitos colaterais, que são a mesocortical, a nigroestriatal e a tuberoinfundibular. E aí o que é que eles vão fazer? Né? Eu fazendo uma medicação que antagoniza essa via, que já é uma via inibitória, eles vão elevar indiretamente a dopamina dessas três vias. Né? E aí, como os efeitos colaterais eles são muito associados à diminuição da dopamina nessas vias, então vai contrabalancear, tá certo? E aí não vai haver diminuição da dopamina nessas vias. Também eles vão dispor de um mecanismo de ação de agonismo parcial de 5-HT1, que aí vai ser esses neurônios, né, serotoninérgicos nessa via, eles já vão funcionar como indutores, né, eles vão aumentar a estimulação dos neurônios dopaminérgicos. Né? Então, dessa forma, apesar do antagonismo dopaminérgico dessa classe de medicação, o fato deles estimularem os neurônios dopaminérgicos, né, nessas três vias específicas vai contrabalancear o efeito, né, do antagonismo dopaminérgico, entendeu? Além disso, eles também vão funcionar como antagonismo de dissociação rápida, então eles se ligam ao receptor, mas logo vão se desligar, né? Permanecendo tempo suficiente para ação antipsicótica, mas não tempo suficiente para gerar síndrome extrapiramidal. Tá? E um último mecanismo de ação seria um agonismo parcial dos receptores D2, né? Deles não se ligarem com tanta intensidade assim. Tá certo? Dentre os antipsicóticos atípicos vão estar a risperidona, a olanzapina, a quetiapina, a ziprasidona, o aripiprazol e a clozapina. Né? Como foi dito, eles são muito bons porque eles não vão ter aqueles efeitos colaterais típicos dos antipsicóticos típicos, mas eles vão apresentar outros efeitos colaterais, como ganho de peso, né, diabetes, hipercolesterolemia e sedação. Tá? Então a gente vai ter que ter cuidado com esse tipo de efeito colateral nesse grupo, né, de antipsicóticos. E aí abordando as peculiaridades de cada um dos antipsicóticos, né, a risperidona, gente, ela é o mais típico dos atípicos, que a gente brinca muito. Né? Então, apesar de ele ser um atípico, ele ainda pode induzir muito efeito extrapiramidal, pode elevar muito prolactina, né, porque ele, em doses um pouco maiores, ele se comporta como um antipsicótico típico, tá certo? A olanzapina ela é a que mais causa efeitos metabólicos, então é mais relacionada a diabetes, a ganho de peso, a hipercolesterolemia. No entanto, ela tem um excelente efeito antipsicótico. Tá? A clozapina ela é o melhor antipsicótico, tá certo? Ela é superior aos antipsicóticos. Por isso que a gente faz muito clozapina em pacientes com esquizofrenia refratária. Então por que não já começa com clozapina para todo mundo? Né? Primeiro, pelo custo, que é uma medicação cara, e segundo, porque é uma medicação cheia de efeitos colaterais. O principal deles é a granulocitose. Né? É diminuir de forma súbita os glóbulos brancos, né? Os neutrófilos. E para isso, para a gente monitorar esse efeito colateral, que é um efeito colateral raro, mas é possível acontecer, a ideia é a gente fazer hemogramas seriados. Né? Nas 18 primeiras semanas, a gente faz semanal os hemogramas, né? E a partir da semana 19, a gente fazer mensal. Por quanto tempo? Enquanto o paciente estiver usando clozapina. Se na esquizofrenia ele vai usar de forma crônica o antipsicótico, e se esse antipsicótico for a clozapina, então ele vai usar pelo resto da vida. Né? E vai fazer hemograma semanal pelo resto da vida. Entendeu? Ela também tem risco de toque, tem risco de síndrome metabólica, tem risco de convulsão, tem risco de arritmia, aumenta o risco de cialorreia, de ficar babando o paciente, tá? De sedação. Então ela é cheia de efeito colateral, a clozapina, mas é ótima em termos antipsicóticos. A ziprasidona e o aripiprazol,
pelo contrário, eles são os que menos causam efeitos metabólicos, né? Também tem poucos efeitos em termos extrapiramidais, né? No entanto, a ação antipsicótica deles não é das melhores, né? Então a gente não confia em termos assim de ter aquele push antipsicótico, tá? E aí como são esses efeitos extrapiramidais que a gente falou, né, sobre CEP, síndrome extrapiramidal, muito relacionado à via à via nigroestriatal, né? Então, os neurônios dopaminérgicos dessa via, né, da via nigroestriatal, eles fazem conexão com os neurônios colinérgicos, né? A dopamina ela vai inibir a liberação de acetilcolina. Então, os antipsicóticos, que eles vão inibir a dopamina, eles vão ser antagonistas dopaminérgicos, eles vão estimular a liberação de acetilcolina. E é essa liberação de acetilcolina que vão causar os transtornos de movimento. Por isso que no caso assim, o paciente ele apresentou um parkinsonismo induzido por medicação, como a gente vai ver daqui a pouco. Muitas vezes a gente faz um anticolinérgico. Por quê? Porque ele vai agir nessa via final, né? Ele vai ser um antagonista dessa acetilcolina liberada, evitando causar os transtornos de movimento. Então, por isso que muitas vezes com os antipsicóticos típicos, que são os que mais causam síndrome extrapiramidal, a gente faz o Phenergan ou biperideno em associação, tá certo? Então, dentre os efeitos extrapiramidais, a gente tem a distonia aguda, o parkinsonismo, a acatisia, a discinesia tardia e a síndrome neuroléptica maligna, que a gente vai detalhar nos próximos slides, cada um deles. O que é a distonia aguda, gente? É uma contração muscular intensa, súbita, involuntária e muito dolorosa, né? Que pode acontecer nos mais diversos grupos musculares, né? Se for musculatura de pescoço, pode dar um torcicolo, né? Se for musculatura de orofaringe, pode dificultar a deglutição e às vezes até a respiração, né? Até uma urgência médica. Se for musculatura de língua, né, pode edemaciar e pode dificultar a fala, né? E aí às vezes o paciente acha até que está tendo um AVC, né? De repente fica com o rosto um lado travado ou desviado para um lado do corpo, entendeu? E aí ele vai urgente para o médico, né? E na verdade isso pode ser só um efeito colateral dessas medicações, né? Principalmente dos antipsicóticos típicos de alta potência. Geralmente homens jovens com quadro anterior e com doses mais altas ou aumentos mais rápidos dos antipsicóticos, principalmente os típicos de alta potência, eles tendem ao maior risco de distonia aguda, tá? Cujo tratamento são os anticolinérgicos, né? Como a gente discutiu no slide anterior, porque ele já vai agir na via final, né? Diminuindo a acetilcolina. Então, o biperideno e a prometazina, que é o Phenergan, eles são anticolinérgicos, eles podem ser empregados nesses casos, né? Como é o caso de urgência, que o paciente está muito nervoso, sentindo dor com esse tipo de situação, e foi uma coisa muito súbita, a gente faz essas medicações preferencialmente intramuscular, né? Para aliviar esse sintoma e logo, gente, fez a medicação, 15 minutos, né, no máximo vai passar esse tipo de efeito. Caso de distonia laríngea, que pode levar o paciente a óbito, a ideia é a gente fazer EV para ter um tempo de ação mais rápido, tá certo? Além disso, eu tenho que atuar, gente, na minha causa base. Então, se quem causou esse tipo de efeito for um antipsicótico, será que dá para reduzir a dose e aí ter menos risco do antipsicótico? Né? Será que dá para trocar por outro antipsicótico? Né? Se não der, nenhum desses dois casos, a ideia é só associar um anticolinérgico e aguardar. Mas se der, sempre também mexer no antipsicótico. Tá? No caso do parkinsonismo, ele é uma síndrome definida por tremores, né, que pode afetar ambos os membros, cabeça, língua, boca, né? Diferente da doença de Parkinson, que é um tremor assimétrico, unilateral, no parkinsonismo medicamentoso ele é bilateral, ele é mais amplo, né? Além do tremor, o parkinsonismo ele é marcado por rigidez, por um quadro de acinesia,
né, por uma hipomodulação das expressões faciais, uma instabilidade postural, né, uma hesitação a começar a andar, e um risco de queda aumentado, né, e outros sintomas como a hipofonia, né, falar mais baixo, e a micrografia, escrever mais pequenininho. 25% dos indivíduos que usam antipsicóticos, eles desenvolvem parkinsonismo, né? Dentre os fatores de risco está o sexo feminino, idade mais avançada, história prévia de delírio e demências. Diante do quadro de parkinsonismo, a ideia, como a gente disse na distonia aguda, é reduzir a dose do antipsicótico, né, que na maioria das vezes é típico, ou mudar para outro antipsicótico, preferencialmente para um antipsicótico atípico, cujo risco desse efeito colateral vai ser menor. Tá? A ideia também é associar uma medicação anticolinérgica. No entanto, como é um efeito colateral mais insidioso, né, que vai demorar um pouco mais a se resolver, a ideia é a gente fazer oral mesmo, tá certo? E fazer intramusculação em casos mais graves. A catesia, ela é um efeito extrapiramidal marcado por uma queixa subjetiva ou objetiva mesmo de inquietação. Então, o paciente ele fica todo o tempo se mexendo, né, principalmente no pisar. Né, ele fica, às vezes, parado no mesmo lugar, pisando várias vezes, né, como se tivesse a necessidade de se movimentar ou de caminhar. Às vezes, até ele sentado, ele fica com esse movimento de pisar, que é bem característico. Ou às vezes uma sensação de mal-estar, né, ou de agitação que piora, né, logo depois que você aumenta a dose ou introduz um antipsicótico, que era para melhorar os sintomas psicóticos, e termina piorando o quadro comportamental por conta desse efeito colateral. Esse efeito colateral não é só causado pelos antipsicóticos. Até pelos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, eles podem ser causados, ou pela metoclopramina, tá certo? Pelo Plasil. E aí, nesse caso, também cabe diminuir a dose do antipsicótico ou mesmo trocá-lo, né? Diferente dos outros quadros anteriores que a gente viu, né? A distonia aguda e o parkinsonismo, os anticolinérgicos eles não vão ter um bom perfil terapêutico nesse caso, então eles não são usados, tá? Então o que é que eu vou utilizar como tratamento? Os benzodiazepínicos e o propanolol, ok? Já na discinesia tardia, ela é marcada, ela é um efeito colateral que costuma acontecer meses, às vezes até anos depois do início da medicação, né, dos antipsicóticos. E ela é caracterizada por movimentos involuntários de língua, mandíbula, tronco, são movimentos mais de torção, e às vezes até de ficar abrindo a boca, certo? Várias vezes. E aí, nesse caso, gente, a ideia também é tirar um antipsicótico em uso e iniciar e já passar para a clozapina, né, que é aquele antipsicótico que era até melhor, né, para quadros psicóticos, só que tem uma série de efeitos colaterais, principalmente metabólicos, né, de risco de convulsão, de toque cardíacos, né, que é pouco complicado de se manejar. Ou, na tentativa de evitar o uso da clozapina, iniciar a quetiapina. Né? Então, a gente tem que fazer essa substituição. Não posso deixar com risperidona, com olanzapina, né? E muito menos com os antipsicóticos típicos. E aí, um outro tipo de tratamento seria baclofeno, reserpina ou estimulação cerebral profunda do globo pálido interno, que na prática realmente a gente não utiliza, né? A gente geralmente reduz a dose da medicação e na maioria das vezes já inicia um outro antipsicótico já com a ideia de trocar, né? Que esse outro antipsicótico é a clozapina e a quetiapina. A síndrome neuroléptica maligna, gente, é o efeito colateral mais grave dos extrapiramidais, né? Ela é o mais letal. Ela é muito rara, né? Mas, no entanto, é um medo que a gente tem sempre que passa um antipsicótico, principalmente o típico, né? Ele é marcado por uma síndrome de confusão mental aguda, rigidez, hipertermia. Laboratorialmente, ele aumenta leucócitos, né? Aumenta TGO, TGP, ureia, creatinina. Então, muitas vezes, ele pode ser confundido até com a sepsis.
No entanto, diferente da sepsis, o CPK, nesse caso, ele dá nas alturas. Por quê? Porque o paciente ele vai ter uma contração muscular generalizada, difusa, tá? Então, um paciente que você pega apresentando febre com confusão mental, a gente pensa logo em infecção, né? E aí realmente a ideia é a gente descartar esse diagnóstico diferencial, né? Mas diante da hipótese de ser uma síndrome neuroléptica maligna, gente, a ideia é suspender o antipsicótico e já direcionar esse paciente para cuidados intensivos, tá? Dependendo do caso, a gente vai traçar nossa estratégia. Em casos leves, a indicação é monitorar, né, os parâmetros vitais na unidade de cuidados intensivos e adicionar benzodiazepínico, né, de forma bem regular, né, a cada 4 horas, por exemplo. Em casos moderados, além do benzodiazepínico e desses cuidados intensivos, eu devo prescrever um agonista, né, dopaminérgico, que aí ele vai fazer o efeito, assim, ele vai fazer o efeito oposto ao que o antipsicótico faz, né? Ele vai ajudar a elevar a dopamina, né, nos níveis e, portanto, né, por conseguinte, a reverter a síndrome neuroléptica maligna. Em casos graves, gente, a gente prega até o dantrolene, relaxantes musculares mais eficazes, né, para contornar a situação. E aí, gente, só um pouquinho apresentando para vocês os antipsicóticos depô ou de depósito, tá certo? O que a gente vai usar na nossa prática clínica é o haloperidol decanoato. Os outros, eles são mais aí a nível acadêmico, né? A risperidona e a paliperidona até existe, mas não tem no sistema público e são muito, muito caros, né? Cada aplicação, para vocês terem uma ideia, é mais ou menos uns R$ 1.000, né? Então, ele é distante da realidade da maioria da população, tá certo? No caso do haloperidol, é uma estratégia que a gente usa muito em pacientes com dificuldade de adesão, tá? Aquele paciente psicótico, né, que a gente não consegue fazer aquele tratamento todo dia, às vezes mora sozinho, né, ou esquece da medicação, um suporte familiar muito precário, ou mesmo não quer tomar medicação, aí a gente faz uma ampola, né, ou a cada 15 dias, ou a cada mês, tá certo? Cada ampola, gente, de haloperidol equivale a 2,5 miligramas dia, né? Às vezes a gente tem que fazer uma conversão. O paciente ele ficou bem com 10 miligramas de aldol, mas agora ele está mais resistente, não está conseguindo tomar. Aí eu posso fazer a dose equivalente, que seriam 4 ampolas, né, do aldol decanoato, né, que seria equivalente a 10 miligramas que ele tomar, tá? A cada 4 semanas. Os estabilizadores do humor vai ser nossa terceira classe, né, de medicações abordadas aqui. Eles são constituídos pelo lítio, pelos anticonvulsivantes e pelos antipsicóticos atípicos que a gente discutiu previamente, tá certo? Os anticonvulsivantes que se destacam como estabilizadores do humor são o ácido valproico, a carbamazepina, a oxcarbazepina e a lamotrigina. O lítio, gente, ele é o principal estabilizador do humor. Quando a gente fala estabilizador do humor, a gente lembra logo do lítio. Por quê? Porque ele é a primeira linha, né, no transtorno afetivo bipolar, tanto na depressão, como na mania, como na eutimia, né, que é aquele momento que o paciente não está em crise, não está em episódio de humor. E ele serve como profilático de ambos os episódios. Então, o lítio ele tem uma ação no transtorno afetivo bipolar muito, muito, muito boa, né? Além disso, ele pode ser empregado, além do transtorno bipolar, ele pode ser empregado na potencialização do tratamento da depressão unipolar. Então, o paciente já está com antidepressivo, já está com 2 antidepressivos, não está fazendo efeito, às vezes eu posso associar o lítio, entendeu? E também no controle de impulsos, né? Então, paciente com transtorno de personalidade borderline, por exemplo, não estaria errado, né, no momento de maior impulsividade, eu tentar medicá-lo com o lítio, tá? O lítio ele também tem um bom efeito anti-suicida, né? Ele vai prevenir o ato suicida e ele também vai ter um efeito neurotrófico e neuroprotetor. Então, diante de cada crise do transtorno bipolar, gente, acontece neurodegeneração, que o paciente em uso do lítio,
ele vai ter isso em menor escala, tá certo? A dose inicial do lítio, né? Na maioria das vezes é 600 miligramas, mas às vezes em dose a gente começa um pouco menos, né? 300 ou 450 miligramas. E a ideia, gente, é que a gente regule a dosagem do lítio pelo nível sérico ou pela litemia, né? Então, inicia o lítio, mais ou menos 7 dias depois, né, de iniciar do lítio, eu vou pedir um exame de sangue para ele dosar o lítio no sangue, entendeu? E avaliar como é que está o nível sérico do lítio, né? A ideia é que esse nível, num paciente que não esteja em episódio, seja de 0,6 até 1,2. Tá? Se ele tiver no episódio, a ideia é ser um pouquinho mais para cima. É de ser de 0,8 a 1,2. Tanto faz esse episódio ser maníaco como depressivo. Tá certo? Aí, e se o paciente... E se esse nível estiver acima de 1,2, a gente já fica com certo receio em relação ao risco de intoxicação, né? Cujo nível é acima de 1,5 indica um altíssimo risco. E o paciente está com o nível mais baixo do lítio. Está bem, né? O que fazer? Se realmente ele tiver transtorno bipolar, gente, a ideia é a gente aumentar o nível sérico do lítio. Por quê? Porque isso indica que o paciente ainda está em risco de ter outras crises de humor, entendeu? Embora ele não esteja naquele momento. Então a ideia é ajustar a dose do lítio, mesmo ele estando assintomático, se não der entre 0,6 a 1,2. Se der, por exemplo, 0,2, né, ou 0,3, tá? Se der um pouco maior, se der 1,3, 1,4, por mais que o paciente esteja assintomático, a ideia também é reduzir o nível do lítio. Por quê? Porque ele tem uma janela terapêutica muito estreita, o nível sérico, o nível terapêutico é muito próximo do nível tóxico, tá certo? O lítio, ele tem embora ele seja muito bom, como a gente viu no slide anterior, ele tem uma série de efeitos colaterais. Então ele pode causar tremor, pode causar mal-estar gástrico, pode causar alterações endócrinas, né, desde alterações tireoidianas, como hipotireoidismo, aumento de peso, aumento de glicemia, insuficiência renal, né? Até na gravidez pode causar síndrome de Epstein, que é uma anomalia cardíaca rara no bebê. Então, gente, a ideia é a gente monitorar esses efeitos colaterais. O paciente está com lítio, começou a apresentar tremor, o que fazer? Né? Às vezes a gente pode ver se pode reduzir a dose do lítio, ou até ver se passa o lítio de liberação prolongada, né, que pode ser que ajude a diminuir esses tremores, ou diminuir outras coisas que possam estar associadas à questão do tremor, como café, né, controlar melhor a ansiedade e tudo mais, tá certo? Diante de efeitos gastrointestinais do lítio, né, a gente também pode passar o lítio de liberação prolongada, pode atrelar a horários de refeição, né, assim como também a gente faz com os antidepressivos, né, que tem efeitos gastrointestinais. Então, a gente espera um pouquinho para ver se passa. Se for muito grave, passa um sintomático, atrela a horários da refeição, antidepressivo, né? Assim a gente faz com o lítio. E nas alterações endócrinas, a gente recomenda a questão de medidas de mudança de estilo de vida, tá? Já na insuficiência renal, gente, paciente que tiver alteração de ureia e creatinina, né, ou apenas de creatinina, a ideia é a gente nem fazer o lítio, a gente suspender o lítio, né, porque o risco dele evoluir com insuficiência renal mais grave é muito alto. E isso vai gerar um ciclo vicioso no lítio, porque o lítio ele não é metabolizado, ele é só excretado, né, e nesse caso ele vai ficar sendo acumulado. E ficando acumulado, ele vai lesar mais o rim. Lesando mais o rim, vai acumular mais lítio, entendeu? Então vai gerar um ciclo vicioso de nefrotoxicidade. Diante de intoxicação pelo lítio, o que fazer? A primeira coisa é suspender o lítio na hora, né? E hidratar bem o paciente, né? Em casos que a intoxicação seja muito, muito severa, fazer até diálise para tentar tirar o lítio do sangue, tá? Já que ele não vai ser metabolizado, ele vai ser só filtrado, ele vai ser só excretado. Como reconhecer uma intoxicação pelo lítio? Né? Então, diante de um paciente com quadro neurológico muito súbito, né, de vista turva, de desorientação, de fala arrastada, de marcha ébria, né, com sintomas gastrointestinais e algo mais de desorganização e desorientação,
aí eu posso dosar o lítio, mas assim, se eu sei que ele está usando o lítio, gente, a ideia é suspender o lítio de imediato e hidratar aquele paciente o máximo possível. Aí eu já vou tratando, porque às vezes demora a sair a dosagem do lítio, aí eu preciso correr com o tratamento para não ter nenhuma sequela para o paciente, tá certo? O que pode causar uma intoxicação pelo lítio? Né? Estados de desidratação, que aí vai aumentar a concentração do lítio no sangue, né? E interação com algumas medicações, como AINES, diurético e ECA, né? Eles podem aumentar a concentração de lítio e induzir quadros de intoxicação. Então, toda vida que eu detectar quadros como esse, né, de desidratação, o paciente ele está com febre, está perdendo muita água, está suando demais, ou está evacuando, está vomitando, muita frequência, está tendo diarreia, aí eu tenho que acompanhar mais de perto o lítio nesse paciente, talvez até diminuir em alguns casos, né? O ácido valproico, ele é um outro excelente estabilizador do humor, né? Ele é a primeira linha no tratamento da mania e segunda linha no tratamento da depressão, né? Nessa segunda tabela tá só uma orientação para vocês iniciarem e fazerem os ajustes de dose, tá certo? Tendo cuidado com interações de medicação. Geralmente ele tende a ser um pan inibidor enzimático das enzimas do citocromo P450. E aí isso vai fazer com que as outras medicações sejam menos metabolizadas e aumente o nível sérico delas. Então ele vai normalmente interagir aumentando o nível sérico das outras medicações, né? E talvez até o risco de efeitos colaterais dela. O ácido valproico ele é muito bom porque ele também tem outras indicações, entendeu? Então, diferente do lítio, que ele se presta muito ao TAB, né, ao transtorno bipolar, embora ele também se preste à questão da impulsividade, o ácido valproico ele pode atuar como anticonvulsivante, ele atua também como profilático da enxaqueca. Então, se eu tenho um paciente bipolar que ele já seja epiléptico, talvez eu vá preferir o ácido valproico ao lítio. Né? Se eu já sei que ele tem enxaqueca, talvez eu também vá preferir o ácido valproico ao lítio, porque eu vou matar meio que dois coelhos numa cajadada só, tá certo? Assim como o lítio, ele tem vários possíveis efeitos colaterais, né? Desde hepatotoxicidade, pancreatite, ganho de peso, sedação, etc. A carbamazepina, a oxcarbamazepina, né, elas também têm outras indicações, né, como epilepsia, neuralgia do trigêmeo e impulsividade. Elas, assim, elas são menos preferíveis no transtorno bipolar porque elas não são primeira linha, né? Elas são segunda linha na mania e terceira linha na depressão, tá certo? E eu também posso monitorá-las pela dosagem sérica, né? Que tem que ficar entre 4 a 10, embora ela não tenha uma margem tão estreita de monitorização como o lítio, né? Que tem que ficar naquela margem porque senão é muito arriscado. Tem alguns efeitos colaterais, né? Mas geralmente é de sedação, tontura, diplopia, geralmente são efeitos mais fáceis de se lidar, tá? Em caso de intoxicação, que acontece de forma muito rara, né, geralmente acontece pacientes que tentam suicídio com essas medicações, aí eu posso ver um paciente com ataxia, com nistagmo, convulsões e até mesmo coma, tá? A lamotrigina é um outro estabilizador do humor muito usado, né? Ele também é anticonvulsivante. Ele é a primeira linha na depressão bipolar, mas na mania ele não tem efeito sobre a mania, tá? Diferente do lítio, né? E do ácido valproico. E a ideia, gente, é a gente iniciar bem devagar a lamotrigina, né? 25 mg por dia, a cada semana aumentando de 25 em 25 mg, até atingir pelo menos 100 a 200 miligramas inicialmente. Por quê? Porque ele tem um risco muito grande de alergias, né? De provocar rasgo cutâneo e até mesmo a síndrome de Stevens-Johnson. E aí, num caso como esse, ele se torna proscrito. E eu não posso mais adicioná-lo ao esquema terapêutico. Tá? E aí, concluindo com os benzodiazepínicos, gente, eles atuam, né, com mecanismos de modulação alostérica positiva dos receptores GABA, tá? O que quer dizer isso? Né? Eles vão indiretamente agir como agonista, né? Ele não vai agir propriamente como agonista porque ele não se liga ao mesmo sítio do GABA, mas eles indiretamente vão aumentar
o aporte dos receptores GABAérgicos, né? Tem aqueles benzodiazepínicos, eles são classificados de acordo com a potência, em alta, média, baixo, né? Os que têm potência alta, com baixas doses, eles já fazem um efeito terapêutico muito importante, como o alprazolam, clonazepam e lorazepam, né? Os médios requerem doses intermediárias, como o diazepam, e os baixos requerem doses muito altas para fazerem efeito sedativo / hipnótico. Com relação à duração da ação, né, se classifica como ultra curta, como midazolam, curta, o alprazolam, né, média, né, como lorazepam, né, e até mesmo o bromazepam, que é o lexotan, e longa, como o clonazepam, o flunitrazepam, o diazepam, né? Quando é que eu uso de meia vida longa e de meia vida curta, gente? Né, os de meia vida curta eu uso mais naquela insônia inicial, né, que o paciente ele tem dificuldade de dar o gatilho no sono, ele só precisa do start. Né? Geralmente os de meia vida curta ele tem uma ação mais rápida, tá? Então, por isso, eles se adequam melhor a esse perfil de paciente. Meia vida longa, eu posso utilizar em sonhos mais intermediárias ou terminais, ou de padrão misto. Tá? Naqueles pacientes com ataque de pânico, né, os de meia vida curta, eles também se adequam muito bem, porque eles vão agir naquele sintoma, mas eles não vão perdurar muito no organismo do paciente. Né? Então, logo, eles não vão ser necessária outra aplicação de dose. Né? Então, como o ataque de pânico ele dura muito pouco tempo, né? Ele dura poucos minutos, então vai ser só a ação daquela substância e aí ela não vai dar efeito residual sobre a ansiedade. Mas se for aqueles quadros de TAG, né, ou de abstinência, que ele vai ficar com insônia, né, ou efeitos de ansiedade ao longo de todo um dia, a ideia é a gente fazer um benzo de meia vida longa, como o clonazepam, como o diazepam, entendeu? A ideia é sempre a gente evitar ao máximo o benzo, mas claro que tem situações que a gente tem que empregá-lo, pelo menos assim, para controlar os sintomas iniciais e para não gerar tanto sofrimento no paciente. Alguns efeitos colaterais dos benzodiazepínicos são a sonolência excessiva diurna, piora da motricidade fina, da memória, zumbido, né, tontura, ataxia, risco de queda, né, anestesia emocional, né, risco de interação com outras medicações e de dependência. Aí, gente, está só um esquema para mostrar a circuitaria que regula o sono. Né? A principal estrutura reguladora do sono é o hipotálamo, né? E aí dois núcleos dele, eles se comunicam nessa regulação do sono. O núcleo túbero-mamilar e o núcleo pré-óptico supraventricular, tá? O núcleo túbero-mamilar, ele é chamado de centro promotor da vigília e o núcleo pré-óptico ventrolateral, ele é chamado de centro promotor do sono, tá? O centro promotor do sono, ele vai tentar inibir o centro da vigília para induzir o sono. Né? Para isso, ele vai se comunicar com ele através do neurotransmissor GABA, né? Que vai diminuir a atividade cerebral difusamente e induzir o sono. Tá certo? Já o centro promotor da vigília, ele vai lançar para se comunicar com o centro promotor do sono a histamina, né? Que aí vai induzir o despertar, né? Vai inibir o sono, entendeu? Por isso, gente, que o benzo é uma medicação que vai ser antagonista dos receptores GABA, né? E vai agir, aliás, desculpa, gente, o benzo ele vai ser agonista dos receptores GABA e vai agir inibindo ainda mais o centro promotor da vigília e estimulando o sono. Entendeu? Já as medicações antihistamínicas, né, como por exemplo o Fenergan, né, e como por exemplo alguns outros com propriedades antihistamínicas, como a quetiapina, né, como alguns antipsicóticos típicos, mais de baixa potência, né, como os tricíclicos, que têm uma certa ação antihistamínica, eles vão ajudar no sono. Por quê? Porque eles vão bloquear a histamina, né, que é
produzida no núcleo promotor da vigília para fazer com que o paciente ele fique acordado. Tá? Além disso, um outro método de regulação do sono é através da melatonina, né? A luminosidade, a atividade física. Né? Elas vão inibir a melatonina, que elas vão ativar o ciclo, aliás, o centro produtor do sono. Tá? E outra coisa que eu posso regular o sono, né, através do córtex pré-frontal, através do controle voluntário. Eu tenho um plantão hoje, eu não posso dormir. Então, a todo momento, mesmo quando chegar aquela hora que eu costumo ter sono, o ciclo, aliás, o córtex pré-frontal, ele vai estar induzindo, né, o núcleo tubero-mamilar, dizendo que eu não posso dormir, porque eu tenho que me manter acordado. Tá? Às vezes adianta, às vezes não adianta, né, essa informação. E aí, gente, está uma série de recomendações que eu acho muito útil para vocês darem aos pacientes com dificuldade de sono. São informações para que eles tenham uma boa higiene do sono, né? São horários regulares de sono, manter um bom ambiente de sono, arejado, escuro, sem ruídos, calmo, né? Desacelerar, né? Parar um pouco de trabalhar ou de fazer atividades mais intensas, próximo ao horário de dormir, né? Tentar fazer atividades mais relaxantes, controlar estímulos, né? Evitar comer, beber, assistir TV no quarto, né? Evitar dormir perto do celular, por exemplo, né? Evitar permanecer muito tempo na cama sem dormir, né? A ideia é que se você não dormir com mais de meia hora, você vai para outro ambiente da casa fazer alguma atividade de repetição, né? Evitar lanches noturnos. Atividades físicas têm que ser feitas mais durante o dia, né? À noite ela pode piorar o sono e evitar cochilos diurnos, tá? E evitar estimulantes também, como café e cigarro. Outra medicação também que a gente faz muito como indutor do sono são os compostos D, né? Principalmente para evitar a prescrição de benzodiazepínicos e o risco, né, de uma dependência. Né? Então ele tem uma ação hipnótica similar, embora eles também ajam como moduladores alostéricos dos receptores GABA, mas eles são mais seletivos. Eles atuam especificamente nos receptores GABA associados ao sono, os alfa-1. Por isso que eles não dão tanto efeitos colaterais, entendeu? E aí o principal exemplo é o Zolpidem, né, que é o Xilnox, o Zolpais, né, o Turno, tem várias marcas no mercado. Que ele tem uma meia-vida mais curta, ele é adequado mais para insônia inicial, embora tenha apresentações dele de XR, né, que eles têm uma meia-vida um pouco maior e pode se adequar a insônias mais intermediárias, vamos dizer assim, né, e terminais. Uma outra medicação que surgiu, né, é o Zolpiclone, que é o Prisma, né, que aí também eu posso empregá-lo para insônias intermediárias ou terminais. Então, gente, era isso, né, a nossa videoaula de hoje. Então, espero que vocês tenham aproveitado e fixado esses conceitos básicos de psicofármacos e vão para a discussão afiados, tá certo? E aí, após essa aula, eu gostaria muito que vocês resolvessem as 5 questões que foram elaboradas com base no caso clínico, né, a seguir, e aí postassem antes do momento da discussão, tá certo? Grande abraço a todos, tudo de bom.